Boa sexta-feira a todos. Como já é habitual, faço aqui o Weekly Outlook todas as sextas-feiras para o canal, com alguns temas que eu penso ser importantes ou de algum destaque durante a semana. Esta semana trago-vos mais alguns temas, como já publicitei no Instagram, o euro versus o dólar, o porquê o Trump tem a intenção de crashar o dólar, investir em água, porque é que eu acho que investir em água será como se fosse investir Bitcoin quando estava a $1, o dólar versus o iene japonês e a oportunidade na Nike, será mesmo uma oportunidade ou não, já vamos ver, e cash is king. Eu já vou explicar o que é que eu quero dizer com cash is king. Bom, estava aqui a olhar para uma trade que eu partilhei no grupo de VIP, pronto, já bateu no TP, isto já tem 2 dias, isto já foi na terça-feira. E eu tinha aqui este alerta, eu partilhei com os membros porque aqui na parte de Forex, eu não vou estar a mostrar, porque tenho uma trade lá aberta e não quero que copiem enquanto a trade não fechar. Tenho aqui este alerta, para quem, eu vou só dar uma pista, para quem sabe que é quarters, vai perceber porque é que está ali aquele alerta e pronto, e é só isso. Falando então aqui do ouro e do dólar. Não, aliás, antes, começando pelas notícias da semana passada para cá, ou seja, eu destaquei aqui algumas, esta semana não trago muitas, portanto não vamos demorar muito aqui. A inteligência dos Estados Unidos detecta que a China está a considerar enviar sistemas avançados de radar para o Irão, relata a CBS. Ou seja, mais uma vez, a China está sempre a apelar à paz, mas na verdade ela também, ou seja, não é que ela beneficie com esta guerra, porque ela não beneficia, porque 80% do petróleo que o Irão exporta é para a China, mas a China também não quer perder o controle sobre o petróleo do Irão, como já perdeu com a Venezuela, porque senão vai ficar muito mal, ok? Vai ficar só dependente da Rússia e do Brasil muito pouco, porque o Brasil não consegue exportar muito, e neste momento, hum, ou seja, para, para a China comprar petróleo precisa sempre de dólares e a China quer se afastar dessa dependência do dólar. Estava a tentar fazer isso há anos, mas não, acho que não vai conseguir. Espero eu que não consiga, porque isso para mim era o motivo de começar uma guerra mundial. Portanto, eu espero que não consiga. A China diz que vai comissionar e lançar 7 reatores nucleares este ano. Bem possível, eles estão a investir bastante em nuclear, o Japão também. Aliás, o Japão deixou de investir, deixou a sua política de defesa, ou seja, digamos assim, eles desde a Segunda Guerra Mundial eles tinham uma política só de se defenderem, não de ataque, e neste momento as coisas já mudaram, não sei se estão atentos a isso ou não. Um assunto que eu quero falar também para a semana, porque esta semana não vou ter tempo de falar disto, é na União Europeia, saiu uma nova lei, acho que foi anteontem, saiu uma nova lei que basicamente nós estamos lixados, para usar outra palavra começada com F, em que o nosso dinheiro vai começar mesmo a ser mesmo muito controlado e vamos ter um limite, ou seja, imaginem que eles dizem que o limite que o máximo que vocês podem ter no banco, no euro digital, na vossa carteira digital, são 30.000 euros. Se vocês atingirem esse valor, ele automaticamente entra num sistema que eles chamam Waterfall, e depois vou-vos mostrar isso para a semana. E basicamente eles tiram-vos o que está em excesso e metem em contas normais que estão. Basicamente eles vão poder controlar o vosso dinheiro e depois vou entrar mais a detalhe nisso a próxima semana, se tiver tempo e também se não me esquecer. Outra coisa, algumas pessoas têm pedido para analisar ações, ok? O que é que eu vos ia pedir? É que se vocês querem ver uma ação aqui no vídeo a ser analisada, vocês escrevam nos comentários deste vídeo ou no grupo free aqui do Telegram e eu vou analisá-la na próxima semana. Se tiver muitas ações, obviamente eu não vou poder analisar todas, vou analisar aquela que mais as pessoas quiserem ou que tiver mais likes, comentário, não sei, depois vejo. Mas pronto. Funcionário dos Estados Unidos diz que vai pagar pelo urânio, que pagar pelo urânio está a ser uma opção válida, ou seja, está em cima da mesa. O presidente Trump diz que o bloqueio naval dos Estados Unidos contra os portos iranianos permanecerá em plena força e efeito, apesar de o Irão reabrir o Estreito de Hormuz. Ou seja, eles estão a tentar pressionar ao máximo a economia do Irão, ok? Porque o Irão está a ter um prejuízo, eu acho que de 500 milhões de dólares por dia, ou 500 bi, já não me recordo, eu li isso ontem. Bom, isto aqui, depois é um gráfico que eu comentei na parte do grupo, ok?
Eu vou deixar aqui para poderem fazer pausa e depois olharem melhor. Isto tem a ver com o money supply global, ou seja, a impressão de dinheiro desde que a guerra, desde dezembro do ano passado até agora, tem sido um aumento de impressão de dinheiro, de moeda, muito grande. Isto também devido ao facto de nós estarmos entre aspas, numa guerra, mas acaba por ser uma guerra, e pronto, é preciso dinheiro para financiar. O problema desta impressão de dinheiro, se vocês olharem aqui no último período, e nem muito mais a pique, o problema desta impressão é que depois traz inflação e isto acaba para dificultar o trabalho dos bancos centrais, ou seja, do BCP, do Banco Central, aliás, do BCE, do Banco Central Europeu e do Fed, Central Americano, porque a economia ainda não está. A economia tem falta de liquidez, no que diz respeito, como eu já falei há umas semanas, no que diz respeito a investimentos, por isso é que há bloqueios. Por outro lado, estamos a ver um aumento de liquidez para financiar este tipo de investimentos em guerra, e ao mesmo tempo isto dificulta o trabalho do Fed. Porquê? Do Fed e do BCE, porque a economia não está pronta para um aumento de taxa de juros, ou seja, isto vai provocar inflação, mas a economia não está pronta para haver um aumento de taxa de juros para controlar essa inflação, porque se aumentar a taxa de juros vão causar uma grande crise, isto vai ser um gatilho para bancos começarem a falir, ok? Pronto. Eu tenho um vídeo que está no grupo também, acho que aqui, sobre crédito privado e porque é que eu acho que o sistema bancário não está assim tão saudável, mas pronto, quem estiver no grupo ou quem quiser entrar no grupo depois pode entrar e dar o feedback. O presidente Zelensky, peço desculpa, diz que os Estados Unidos facilitaram as suas sanções de petróleo russo, estão a financiar a guerra contra a Ucrânia. É verdade, sim. Tem passado alguns petroleiros russos ali pelo Estreito de Hormuz. Trump já deu essa permissão. Por outro lado, esta semana aconteceu uma coisa curiosa, que foi 10 refinarias de petróleo tiveram um incêndio. E é um bocado estranho. Bom, 3 foram na Rússia, isso é normal, nós sabemos porquê, por causa da guerra. Mas as outras 7 é muito estranho, tendo em conta, pronto, algumas são na Índia, isso eu acredito que não haja tanta segurança, mas 2 delas foi na Austrália e a outra no Texas, no estado do Texas. E aí já não me acredito em falhas de segurança. Acho muito estranho termos assim 10 incêndios em refinarias de petróleo. Não sei se terá a ver com o aumento de pressão, não sei, mas acho isso muito estranho, sinceramente. Se alguém tiver uma teoria ou assim quiser comentar, partilhar nos comentários, sinta-se à vontade para isso. Pronto, até falar nisso, pronto, aqui é um grande incêndio na petrolífera depois de um ataque drone ucraniano. Bom, este aqui já era fácil de perceber porquê. O presidente chinês diz ao príncipe herdeiro saudita, Salman, que a China está pronta para fortalecer a cooperação com a Arábia Saudita. Isto tem a ver porquê? Porque, é assim, mais uma vez, se o Irão ficar sob o controle, que é o mais provável que fique, dos Estados Unidos, a China está em muitos maus lençóis, porque a China é muito dependente de energia, ou seja, de fontes externas de energia como o petróleo. Apesar de eles estarem a fazer um grande esforço por avançar na sua independência de energia, isto é uma corrida que já começou há muito tempo e a China está um bocadinho muito para trás, ou seja, em relação à América. Portanto, o que o Trump está a fazer é mais uma daquelas jogadas dele de gênio, que é mandá-los basicamente para a era dos dinossauros, entre aspas, e colocá-los ainda mais para trás nesta corrida. É assim, a China vai ser o último inimigo para mim da América. Portanto, isto vai ser uma guerra que. Pensem nisto como um tabuleiro de xadrez, e cada peça, cada guerra que está a acontecer é uma peça no tabuleiro de xadrez, e pronto. O presidente chinês diz que o Estreito de Hormuz deve permanecer aberto, isto normal, porque 80% do petróleo do Irão, o petróleo do Irão vende é para a China. O navio cargueiro iraniano Toska foi apreendido pelas forças militares dos Estados Unidos, transportava produtos químicos da China usados na fabricação de mísseis balísticos. Mais uma vez, isto é aquilo que eu comentei em cima. O chanceler alemão Merz diz que a Alemanha não pode se defender sozinha e admite que as relações com o presidente Trump ainda não são boas. Bom, isto aqui eu também já vim comentar nas últimas semanas, que é, ou seja, a América, quer nós queiramos, quer não, é o guarda-chuva da NATO. Ou seja, se nós neste momento
nos últimos anos, devido às péssimas políticas e governos que tivemos nos últimos anos, nós temos feito um desinvestimento em militar, ou seja, e o Trump agora quer aumentar esse investimento para 3% do PIB. Eu sei que a maior parte das pessoas que gostam muito de paz e pregam a paz e não sei o quê, acham que isso é muito mau. E eu digo já que é muito bom, porque uma guerra ganha-se antes de começar, ou seja, se o inimigo vir que vocês não têm hipótese, que não têm hipótese de ganhar, nem sequer vos vai atacar. Portanto, eu acho que isto nós devíamos primeiro fortalecer a nossa relação com a América e depois, enquanto estamos protegidos, defendermos a nós sozinhos, ou seja, começarmos a investir outra vez pesado em militar e aos poucos deixar essa dependência. Não digo para me largarmos, porque, claro que a união traz a força, mas para basicamente nos fortalecermos. Bom, o presidente Kevin Walsh, que foi indicado pelo presidente Trump, diz que as criptos agora fazem parte de um sistema financeiro dos Estados Unidos. Pronto, isto mais uma vez é aquilo que eu falei também a semana passada, que é, se vocês olharem tanto na Europa como na América, está a haver uma grande rapidez em aprovação de sistemas criptoativos, tanto não só Bitcoin, mas outros como stablecoins e assim, e não está a vir nas notícias porque lá está, as pessoas estão a olhar para este teatro, só estão a olhar para onde o foco está a apontar, que é para o Irão e para os Estados Unidos. E às vezes temos que ver o que está à volta do palco e a luz não está a bater, porque estão a acontecer coisas que vão impactar muito as nossas vidas no futuro. Já agora, isto foi na quarta-feira, penso eu, ou na terça, que ele discursou, ou seja, foi o primeiro, basicamente ele fez o seu juramento e tal, esteve a falar basicamente para o mercado e para os jornalistas e assim, e ele já tranquilizou um bocadinho o mercado a dizer que não ia ser um fantoche do presidente Trump, ou seja, que o Fed ia ser um órgão independente, e acho muito bem. A Rússia avança com um projeto de lei para regulamentar e classificar a cripto como propriedade e permitir o seu uso no comércio exterior. É assim, mais uma vez, como eu também já falei há algumas semanas, até falei na altura da Circle, para quem nos acompanha no último mês já sabe que eu já falei deste tema bastantes vezes, que é os Estados Unidos está a migrar para um sistema de stablecoins, ou seja, se vocês quiserem negociar com eles, estão a começar a perceber que o petrodólar pode falhar e, portanto, estão a migrar para dólares digitais, que é mais fácil de bloquear e também mais fácil de ver quais são as reservas de dólar dos outros países. E é muito mais fácil, vocês nem precisam de entrar numa guerra. Se quiserem derrotar um inimigo, basta basicamente bloquear-lhes os dólares, porque são ativos digitais, através de um botão de computador e o inimigo fica à sua mercê. Portanto, a Rússia também está a caminhar para esse caminho, apesar de no início a China e a Rússia não estarem-se a tentar afastar de cripto. Neste momento já viram que não têm hipótese, estão a entrar na corrida também. Por isso, mais uma vez, eu acho que a Europa tem ainda que começar a correr mais rápido, ok? Não só na questão do euro digital, como eles estão a fazer, mas isso no fundo vai ser controle, mas pronto, não vai ser inovação, porque o resto do mundo também está a fazer, ok? O enviado do presidente Trump pede à FIFA para substituir o Irão pela Itália na próxima Copa do Mundo. A Itália, que falhou anteriormente em classificar-se. Entretanto, a Itália, penso que foi ontem, já veio dizer que não aceitava isso, portanto, não sei se eu pus aqui ou não, mas acho que não. Pronto, outros destaques no mercado é que a SpaceX negocia a aquisição da Cursor. A SpaceX garantiu uma opção de compra da startup de inteligência artificial Cursor por 60 mil milhões de dólares, combinando ferramentas de programação com infraestruturas de inteligência artificial. Num fecheiro do IPO alertou que centros de dados espaciais podem não ser comercialmente viáveis, ok? Atenção que o IPO da SpaceX está para o final do ano. E este ano tem muitos IPOs muito bons, ou seja, não só a SpaceX, tem a Revolut, tem a Databricks, bastantes IPOs este ano a sair para o mercado. A Google lança novos chips de inteligência artificial, ou seja, apresentou chips que separam o treino e a interferência, procurando maior eficiência em competir diretamente com a Nvidia. A Avis dispara com short squeeze, as ações da CAR
atingiram máximos históricos, quadriplicando em abril, à medida que a elevada posição curta e a concentração acionista forçaram os vendedores a descoberta a cobrir as posições. A Palantir garante contrato de 300 milhões com a USDA. A Palantir vai implementar software de gestão de terrenos agrícolas, expandindo a sua presença para além da defesa nas operações governamentais dos Estados Unidos. A Palantir, apesar de graficamente não estar... Para quem me conhece ou para quem me acompanha sabe que eu tenho Palantir já há muitos anos, ok? E ela ontem teve aqui esta queda bastante grande, está no gráfico de uma hora, ok? Teve esta queda muito grande, eu vou pôr isto no gráfico diário, ok? Pronto, eu comprei aqui nos 9 dólares, portanto já subiu isto, deixem-me só aqui tirar estes indicadores para não se confundir tanto. Ok? Também já agora vou tirar o CMC, que vocês não precisam de saber o que é. Ou seja, pronto, desde 2023 basicamente a Palantir teve aqui estes disparos, são cerca de 2.600%, 2.000% basicamente de valorização. Isto agora está em 1.000 e pouco por cento, salvo erro, exatamente 1.300%. A Palantir, apesar de agora estar a ter uma ligeira correção, até porque subiu muito de uma vez, continua a ser uma empresa muito interessante. Eu acredito que se entrar nesta região, já disse isto aqui várias vezes, pode ser uma oportunidade de compra muito boa, ok? Se vocês colocarem um alerta, pá, usem o TradingView. Eu já vos disse que TradingView, para quem me acompanha sabe que eu uso TradingView para tudo, é uma ferramenta muito poderosa, muitas opções, não só para análise gráfica, mas também para análise técnica. Vocês veem que a Palantir basicamente não tem dívida, ok? Esta é uma cash cow basicamente. Tem negócios no resto do mundo, na Inglaterra, mas a maior parte é nos Estados Unidos, e tem uma forte presença comercial e no governo, ou seja, 53% do seu negócio vem com o governo americano. Não paga dividend yield, mas isto é normal nas empresas de software. Já agora, qual é a posição de analistas? Ou seja, eles ainda prevêem que até o final do ano ainda pode, com base em 32 analistas, que ainda pode atingir os máximos de 260 dólares, ou o average é nos 192, que ainda dá uma valorização de 36%, ok? Eu não acredito que vá aos 70, sinceramente. Eu acredito que anda aqui pelos 160, 170 até o final do ano. Mas, para mim, sinceramente, não faz muita diferença, tendo em conta que eu comprei por volta dos 9 dólares, 11 dólares. A Tether congela 344 milhões em USDT após solicitações das autoridades policiais dos Estados Unidos. Bom, isto é aquilo o que eu mais temo, é que quando nós passarmos para esta parte de euros digitais e de dólares digitais, é que basicamente nós com um clique podemos ficar sem nada, ok? Se as autoridades assim acharem. Quem tiver uma grande concentração ou seja, de cash, ou seja, não tiver investimentos dentro e fora do seu país, pode ver o seu dinheiro congelado muito depressa. Pronto, a CNN diz que o mercado de ações tem subido como um foguete durante a presidência de Donald Trump. Isto é normal, porque basta olhar para o SP500 para percebermos isso. Aliás, o SP500 que esta semana bateu novamente em máximos, aqui nos 7.064 pontos. Isto é algo incrível. O SP500 é uma coisa incrível, ok? Pronto. E eu acho que depois dos midterms, seja lá para o final do ano, início do próximo, podemos ter mais uma correçãozinha, de lá para março, outra vez. Mas vamos ver o que é que acontece, ainda é muito cedo também para estar a falar sobre isso. Até porque ainda vamos em abril, ainda falta um ano. Traders apostaram 430 milhões em queda nos preços de petróleo minutos antes da presidência de Trump anunciar a extensão do cessar-fogo com o Irão. Eu, por acaso, não tenho acompanhado o petróleo, posso ver aqui, atenção que isto é o crudo americano, está nos 97 dólares, está no coisa diário, eu aqui prefiro olhar para as tendências de 4 horas. Bom, vocês já sabem qual é a minha opinião do petróleo, isto será o máximo que eu acredito que chegue, 124 dólares, e quando houver, isto se atingir aquele valor, quando houver então o fim da guerra, o petróleo vai cair a pique por aqui abaixo até estes níveis novamente, ok? Fechar este gap que aqui está e pronto. Continuando,
É assim, eu quando vejo este tipo de notícias, eu digo já, eu prefiro ficar de fora do mercado porque isto é muita liquidez. Ok? E como tem havido muito inside trading nesta presidência, eu prefiro mesmo ficar de fora porque parecem sempre traders misteriosos, já apostar grandes quantias antes das coisas acontecerem e tal. Portanto, eu prefiro mesmo estar de fora do que estar aqui a tentar adivinhar o futuro. Pronto, o Dodge prende, isto é notícias 2, soldado das Forças Especiais dos Estados Unidos, envolvido em captura do presidente venezuelano Maduro por lucrar mais de 400 mil dólares em apostas da remoção do cargo. Ou seja, isto foi um soldado que apostou, acho que foi 39 mil dólares. Ele basicamente teve informações já que ia existir uma operação contra o Maduro, a retirada de Maduro, e fez uma aposta no Polymarket. Pronto. Portanto, lá como eu disse, inside trading tem sido uma coisa completamente normal neste governo. Os Estados Unidos da América examinam opções de suspender a Espanha da OTAN, ou seja, da NATO, por falta de apoio durante a guerra com o Irão, segundo a Reuters. É assim, a Espanha tem tido uma posição demasiado socialista. Eu acho que eles estão a tornar-se quase comunistas, que é muito perigoso para a Espanha. E eu sei que nas notícias parece que a Espanha é um mundo maravilhoso, mas eu acredito em que a fatura da Espanha vai chegar e quando ela chegar vai ser mesmo muito grande, ok? Muito mesmo, muito grande. Eles não a Espanha está muito mal gerida, acreditem-me. Agora parece que está a correr tudo bem porque ainda há dinheiro. Quando o dinheiro começar a faltar, vocês vão ver o que é que vai acontecer com a Espanha. Aguardem este vídeo e depois, se eu estiver errado, daqui a 2 anos, vocês podem me espetar o vídeo na cara. Pronto, a Guarda Revolucionária do Irão planta mais minas no Estreito de Hormuz esta semana. O presidente Trump já veio dizer que, basicamente, que se a Marinha Americana visse um navio da Guarda Revolucionária do Irão a plantar minas para disparar, sem qualquer impedimento, ok? É assim, isto é uma das medidas do Irão para tentar mais uma vez gerar o medo e assim. Não acho que seja uma jogada muito inteligente do Irão, mas o que é que eu percebo de militar? Não percebo nada. Para mim, eu acho que a guerra vai acabar no final de maio, como era a minha previsão desde fevereiro, portanto, está publicamente aqui dito no YouTube, nos vídeos. Portanto, eu não. A área militar não é de todo a minha, a minha especialidade. Bom, voltando para os assuntos então desta semana, o ouro versus o dólar. O ouro versus o dólar. Deixem-me só aqui olhar para uma coisa muito rapidamente. Ok. Tenho que dizer aqui à malta que isto já bateu no primeiro TP, aqui nos 4.695. Portanto, só um bocadinho. Pronto, falando aqui um bocadinho do ouro, vou pôr isto aqui numa coisa diária e tirar aqui os indicadores que não vos interessa para nada. Ok, e este CMT também já não interessa porque ele também já não está válido. Ok. Ou seja, bom, como eu já falei aqui algumas vezes, o ouro tem estado numa queda de 21% desde os seus máximos, que não foram assim há muito tempo, não é? Estamos a falar que foi aqui em janeiro, final de janeiro. Por outro lado, o dólar tem estado em máximos. Se vocês olharem aqui para o índice do dólar, o dólar tem estado em máximos desde então. Agora caiu um bocadinho, mas ainda continua muito em máximos se vocês considerarem o nível do dólar é os 82 pontos, os 90 pontos e tem estado aqui entre os 98 e os 100 pontos até ali. Já chegou aqui aos 114. Aqui na presidência de Trump em maio chegou aqui aos 110 em 2025. Ou seja, o esperado seria que o ouro em tempos de guerra disparasse e não caísse, ok? Porquê é que isto tem acontecido? Ok, deixa-me só que eu perdi-me aqui um bocadinho nas notas. Porque, peço desculpa. Pronto, ok. Então, vamos tentar perceber o porquê, porque é que um ativo como o ouro, que dizem as pessoas comuns ser um ativo de refúgio, estar a cair em tempos de guerra.
Bom, primeiro temos que entender uma coisa: o mundo é movido, como já disse várias vezes, a petrodólar. Ou seja, hoje em dia, para os países terem acesso ao petróleo, são obrigados a comprar em dólares. Isto eu já falei várias vezes aqui, também não falei agora no início do vídeo. Como neste momento os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo e ainda controlam o petróleo da Venezuela, okay, depois desta retirada do Maduro. Deixa-me só para outra vez aqui a coisa do petróleo. Quando o preço do petróleo sobe, o dólar sobe junto, ok? Nós podemos ver isso aqui quando o petróleo subiu aqui em janeiro de 2022, isto não é o melhor. Deixa-me pegar aqui, vamos aqui ver, por exemplo, em março de 2026, DXY. Eu peço desculpa que eu estou com, com um tablet na mão e o rato na outra. Ok, nós vemos aqui também a subida do dólar. Porque, ou seja, quando o preço do petróleo sobe, o dólar sobe junto porque é preciso mais dólares para comprar petróleo. Por outro lado, o Fed, que é o Banco Central Americano, não consegue controlar a inflação nem cortar as taxas de juros. Com um juro alto, os investidores procuram yields altos, logo há mais uma vez uma procura por mais dólares, ou seja, vocês podem ver isso através dos bonds americanos, ou seja, se vocês verem aqui os títulos de tesouro americano têm estado em alta também. Vocês vejam que está em 4. Já vai em 4,29%, isto é muito. Ou seja, os investidores procuram este tipo de investimento, ou seja, de comprar dívida americana, porque basicamente, ou seja, nós não estamos à espera que a maior economia do mundo falhe, ok? Ou seja, os países como os BRICS, que são a Rússia, o Brasil, a Índia, a China, está-me a faltar um, que não estou a ver agora qual é, mas pronto. É o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e qual é que é o outro que começa por S? Não me estou a lembrar. Mas pronto. Que sempre tentaram fugir ao dólar, veem-se obrigados novamente a comprar dólares só para poderem resistir a este pânico do momento. Ou seja, por exemplo, a China, não é? E o Trump já disse isto até numa forma irónica, disse que se a China precisasse do petróleo da Venezuela, podia comprá-lo, que eles o vendiam, só tinham que pagar em dólares. Ok? Portanto, isto é o motivo, um dos motivos porque é que o ouro está a cair em relação ao dólar. Eu também acho que é também por uma questão de extração, ou seja, do preço de extração não estar a compensar o preço de venda. Por outro lado, eu acho que o Trump tem a intenção de crashar o dólar deste breve momento aqui com o Irão, e nós podemos ver isto aqui, por exemplo, desde que o Trump assumiu a presidência. Ou seja, se vocês recordarem que em 2022 o euro-dólar esteve quase a um. Aliás, perdeu a paridade da guerra com a Rússia, ou seja, o dólar fortaleceu-se muito em relação ao euro. Depois atingiu aqui a paridade e desde que o Trump assumiu a presidência, o dólar tem estado constantemente a desvalorizar-se e o euro a valorizar-se, ok? Neste momento está aqui em 1,16. E porquê é que eu acho que ele tem esta intenção? Bom, começando com a enorme dívida americana, que já vai em 38 trilhões de dólares, isto custa por ano ao governo com estas taxas altas que vimos já há bocado, 270 bilhões de dólares, mais até do que gastam com a parte militar, ok? E como é que se resolve isto? Bom, isto resolve-se. Eu não sou um especialista técnico em finanças, ok? Isto é, mais uma vez, isto é a minha opinião. Uma das técnicas preferidas de Trump é enfraquecer o dólar para pagar esta dívida, ou seja, um dólar fraco apresenta para o mundo os produtos americanos mais baratos, ou seja, mais exportações, mais oportunidades de trabalho a surgir, como exportam mais também o mercado de trabalho vai começar a acelerar. Esta é a primeira parte que falam nas notícias, não é? A segunda parte é que não falam. Quando o dólar cai, os outros países são obrigados quase que a comprar dívida americana, que é basicamente protegerem a sua própria moeda. E isso, por outro lado, aumenta a procura pela dívida americana e com um aumento dessa procura os juros acabam por baixar e com os juros baixos os Estados Unidos podem refinanciar a sua dívida mais barata. E agora vem a parte 3, ou seja, um dólar fraco esmaga o valor da dívida existente, ou seja, vocês pagam com um dólar mais fraco algo que emprestaram com um dólar mais forte. No papel a dívida fica igual, mas em termos técnicos fica mais pequena.
tudo isto ou seja, tarifas, taxas, guerra, isto não é um caos provocado à toa, ok? Isto faz parte de um plano de Trump. Ah, o que é que eu ia acrescentar aqui? Basicamente, pensem assim, o, os Estados Unidos faz basicamente, ele renuncia a sua vida, a sua dívida, isto é falta de não ter tomado pequeno almoço, com um dólar mais fraco, ou mais forte, ou seja, depois quando o pessoal compra os títulos de dívida, como ao aumento da procura, as taxas de juro baixam, ok? O Fed pode agora até comprar a sua própria dívida, com o dinheiro que eles imprimem, e nós não saímos desta bola de neve, ok? Mas também, por outro lado, nós não vamos deixar de investir na América porque não queremos ficar de fora da maior economia do mundo, ok? Pronto, agora passando para o próximo tema, só beber aqui um bocadinho de água. Investir em água. Eu até posso mostrar, eu não ia mostrar, mas até posso mostrar aqui muito rapidamente. Eu falei disso aqui. Ok, já vi, pronto. Vou-vos mostrar aqui uma empresa, o resto não vou mostrar. Isto é uma da empresa de água, ok? Atingiu os seus máximos aqui em 2022 e desde então está numa queda de 54%, ok? E ainda continua aqui numa tendência, agora parece que está a haver uma lateralização, mas está abaixo da linha do SMMA, algo que eu não gosto de ver. Ano passado teve sempre minimamente estável, ok. Ok. Atenção que esta empresa paga dividendos e foi uma das coisas que me chamou a atenção porque se acompanham as minhas séries, quem acompanha sabe que eu tenho um portfólio também de dividendos. Ok, só para ver quanto é que está o payout. Ok, está interessante, 58%. Quem não sabe o que é o payout dentro do grupo, aliás, eu posso mostrar mesmo aqui. Dentro do grupo há PDFs como este e como outros aqui em cima. Ok. Ui. Ok. Vocês aqui têm PDFs de como é que se analisa uma ação. Ok. Isto já posso fechar. E portanto, para quem não sabe o que é um payout ou um payout ratio ou como é que se analisa uma ação de dividendos, basta entrar no grupo, tem acesso a esses PDFs. Bom, porque é que eu acho que investir em água é a próxima Bitcoin, digamos assim, investir como se fosse Bitcoin a $1? Bom, se vocês olharem para a carteira de grandes investidores, vão começar a notar alguns investimentos em água. Mas porquê? E para quem se está a perguntar como é que segue ou acompanha o que os grandes investidores estão a comprar ou a vender, aliás, vocês até conseguem acompanhar o que é que as pessoas que trabalham no Senado americano estão a comprar. Há sites e ferramentas que vocês podem usar para fazerem o tracking disso. Uh, Pronto, eu não vou expor aqui porque quem está dentro da comunidade, mais uma vez, tem essas vantagens. Quem não está dentro da comunidade, se tiver interesse, mande mensagem, que eu tenho todo o interesse em poder ajudar a pessoa ou as pessoas. Mas existem ferramentas para isso, vocês podem acompanhar e, ou seja, estarem sempre por dentro do inside trading, digamos assim, e por isso é que às vezes as pessoas dizem tu compras uma ação e ela sobe logo, parece que tens informações que vai subir. Eu não tenho, mas eu tenho bastante tempo livre e consigo acompanhar muita coisa, portanto, uh, eu consigo acompanhar o que é que quem trabalha com o governo americano está a comprar e porque é que está a comprar, ok? Bom, primeiro, porque o mundo pode ficar sem água. Ou seja, isto tem um nome, chama-se Day Zero. Podem pesquisar na internet. Ficar sem água ou com água racionada, vá. Bom, um dos motivos é que neste momento estamos numa das maiores transições de tecnologia já vistas e é preciso água para essa transição. Ou seja, nós vamos precisar de água para AI, para data centers, eles precisam de água para sistemas de arrefecimento e não só, e é por isso que pessoas como os Rockefellers, o Bill Gates, o Richard Branson e outros, até o Cristiano Ronaldo neste momento já tem empresas de água também no seu portfólio. Há alguns ETFs que abrangem vários ecossistemas dentro deste possível investimento. Pronto, isto os ETFs eu não vos vou mostrar, estou-vos a mostrar esta empresa. Depois os ETFs estão dentro do grupo também.
Se quiserem procurar, o que eu vos posso dizer é que existem várias oportunidades de investimento neste setor, ou seja, vocês podem procurar por empresas de tecnologia da água, ou seja, que se focam na purificação da água. Temos empresas que investem em tubos, empresas no setor de utilities, infraestruturas. Pronto, isto são alguns exemplos do porquê que eu acho que investir em água seria algo positivo. E se vocês depois tiverem interesse, podem mesmo acompanhar. E se vocês tiverem alguma sugestão de outra empresa de água que quiserem que eu possa analisar, escrevam nos comentários que eu depois analiso. É assim, eu sei que nós agora olhamos para isto, ficar sem água é um bocado assim maluco, não é? Digamos assim. Mas acreditem que neste tipo de. Eu não estou a dizer para vocês meterem todo o vosso capital em investimentos de água, claro que não. Mas se vocês têm ali, imaginemos nós, 10.000 euros assim de lado que não estão a fazer falta ou que não vos vão fazer falta, se calhar eu punha num destes investimentos e depois daqui a 10 anos pá, olhava para ele com outros olhos de certeza. Isto fica aqui a minha opinião. Claro que nunca é aconselhamento financeiro. Vocês fazem aquilo que vocês quiserem. Bom, por outro lado, vamos falar então do dólar e o iene japonês. Isto é um assunto que eu já tenho vindo a falar nos off the charts várias vezes, ok? Para quem acompanha a parte de Forex, que eu falo nos domingos, vê que o iene japonês está numa desvalorização constante há 15 anos. Ou seja, se vocês olharem aqui, eu não sei se o gráfico vai conseguir acompanhar tanto, mas vocês veem nos últimos 15... não vai conseguir, até consegue. Nos últimos 15 anos, o dólar está-se basicamente a valorizar sempre contra o iene. Isto tem muito a ver também com o carry trade. Para quem não sabe o que é isto do carry trade, bom, é basicamente, pensem assim, vocês precisam de dinheiro para comprar uma ação ou uma casa, pronto, imaginem. O que vocês podem fazer, e isto é um movimento isto que eu vou explicar agora que se chama carry trade, imaginem assim, vocês vão ao Banco do Japão. Como o Banco do Japão tem uma taxa de juros, ou tinha, agora já subiu um bocadinho, de 0%. Aliás, o Banco do Japão chegou a ter taxas negativas de empréstimos, ou seja, vocês chegam lá, pedem um empréstimo, imaginemos nós, de 100 mil dólares, que vai dar não sei quanto ienes, agora não tenho assim a noção. Como a taxa é de 0%, o que é que a malta fazia? Pegava nesse dinheiro, investia em mercados com outra moeda, ou seja, por exemplo, investia no SP500, como víamos há bocado. Como basicamente a rentabilidade do SP500 anual média nos últimos 100 anos é de 8%, chegavam ao final do ano, eles retiravam esses lucros de 8%, ou metade ou assim, pagavam um empréstimo que era a 0%, ok? E ficavam com 4% de lucro. Ou seja, basicamente havia aqui um glitch, basicamente de fazer dinheiro, ok? Só que isto até tem sido bom para o turismo. Ou seja, o Japão tem ficado muito na moda para se visitar, porque como a moeda estava fraca, o mais caro era basicamente o voo. O Japão tem visto o seu turismo a aumentar, mas eu acho que para mim esta tendência está a chegar ao fim devido à aposta do Japão em energia nuclear, reduzir as suas importações de energia e à sua afirmação como um hub tecnológico fora dos Estados Unidos, ok? Ou seja, pode ser interessante começar a olhar aqui para algumas empresas japonesas que se podem valorizar com este efeito cambial. Claro que empresas de turismo vão ficar de fora neste momento e até mesmo empresas como o aeroporto, penso que só há um, não sei, no Japão. Ou seja, esse tipo de investimento ficaria de fora, mas se calhar empresas de caminhos de ferro, serviços públicos podem começar a ficar mais interessantes, ok? O que vocês podem fazer é ir ao Google, pesquisar a Stock Exchange do Japão, que é o Nikkei, salvo erro. Eu posso pesquisar aqui o índice no instante. Exatamente, o Nikkei, que é o índice do Japão, aliás que também está em máximos. E ver aqui dentro deste índice, isto é basicamente como o SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Aqui o Nikkei são 225. Vocês vão dentro daqui do Nikkei ver quais é que são as empresas que podem ter mais potencial de crescimento
dentro da economia japonesa e investir. Isto é mais uma vez e eu deixo aqui uma dica: eu nunca posso fazer aconselhamento financeiro, porque isso não é permitido por lei. Dentro da minha comunidade é uma coisa, mas no YouTube é outra, portanto, mas fica aqui, eu deixo-vos basicamente, eu dou-vos a cana de pesca, depois vocês têm que apanhar o peixe, ok? Depois isso já é com vocês. Bom, falando aqui da Nike, a Nike, a Nike teve esta desvalorização toda. Eu já falei aqui da Nike algumas vezes, ok? Só que eu acredito que o mercado está a ser demasiado pessimista, ok? A Nike também sofreu um bocadinho com esta guerra no Irão, porque muito da sua mão de obra vem de fatores externos, ok? Mas a Nike também entrou aqui um bocado num colapso contra ela mesma, ou seja, ela fez excesso de inventário causado por uma bolha de especulação dos ténis entre 2014 e 2015 e 2021, ok? Entre os ténis colecionáveis, e fez um excesso de inventário muito grande, que acabou por, a meu ver, deixar com que a ação fosse começar a cair. Aliás, nós vemos aqui, isto já foi em 2021, desde então tem sido essa queda, até coincidentemente. E se nós olharmos, ela agora quebrou aqui o nível do SMMA, eu não acredito que a curto prazo ainda possa cair mais. Elas têm estado neste canal descendente já há vários anos, ou seja, desde 2022 basicamente tem estado aqui a cair. É assim, mas eu acho que uma recuperação das margens operacionais até ao final deste ano é possível. Eu assim, lembro também que a Nike, com esta desvalorização, paga bons dividendos, já está num dividendo de 3,66%. O payout está a começar a subir bastante, normal, porque os fluxos de caixa estão a subir, estão a descer. Portanto, 106, não sei se ainda será muito saudável ou não, isso vocês têm que analisar para vocês. A dívida tem começado a aumentar, salvo erro, não tem? Eu teria que analisar isso aqui melhor. O dividendo tem que estar a subir, é normal, com o valor da ação a subir, a descer, aliás. Agora é assim, também se nós conseguirmos apanhar o low desta ação e ela depois continuar a subir, mesmo que o dividendo deixe um bocadinho, desde que o dividendo deixe um bocadinho, não faz mal, porque temos a valorização da empresa. Esta linha há de chegar ao preço, ou o preço a ela, ou ela ao preço, e para mim seria a oportunidade de compra. Para mim, eu acho que a Nike começa a ficar interessante, ou seja, nós podemos ver até que, eu sei que isto não é um negócio previsível e isso não acho, mas temos pessoas, por exemplo, como o Tim Cook, que é o ex-CEO da Apple, que deixou esta semana a Apple, e é uma pessoa extremamente inteligente, e ele tem comprado muitas ações durante a queda da Nike, e portanto eu não acho que ele esteja só a especular, não é? Portanto, até porque a Nike às vezes faz parcerias com a Apple e ele pode saber de alguma coisa que nós não sabemos, e quando essa parceria ou esse produto que eles estão a trabalhar em conjunto lançarem, a Nike se valoriza até com isso, e depois tudo o resto, ou seja, basicamente as contas fiquem equilibradas, etc. Ah, isto é a minha teoria, não sei se vou estar certo ou não. Fica aqui a dica para vocês. Se vocês podem colocar no watchlist ou deixar até um alarme e depois irem acompanhando. E eu acho que neste momento a ação já caiu 75%. Não sei se cairá muito mais. Eu não estou a ver a Nike a chegar aos $20. Se chegar, aí eu tenho a certeza que vou comprar, porque eu acredito que a empresa se possa vir a recuperar. Não me acredito que ela volte a chegar aos máximos, pelo menos este ano, nem nos próximos 2 anos. Só por curiosidade, que aqui, com base em 38 analistas, nos últimos 3 meses eles veem uma recuperação de 36% na média. Isto aqui para mim está fora de questão. E isto é mais um buy do que um strong buy, ou seja, temos 15 aqui em buy, 17 em hold e 2 em um strong sell. Ok. É assim, lá está, eu acredito numa forte recuperação até ao final do ano. Forte, pelo menos 36%, o que já é muito melhor. Exatamente. Basicamente ela só para recuperar 30%, ela só precisa de chegar aos $60. Só que é como quem diz, mas que é só até quase este canal aqui, romper este canal aqui de baixa.
É assim, 30% comparado àqueles 4% que vocês põem no banco, eu acho que é excelente, não? Mas isto fica a minha opinião. É por isso que há pessoas que com menos dinheiro fazem muito mais dinheiro que algumas pessoas com muito dinheiro. Têm os corrones no sítio. Mas pronto. Passando aqui um bocadinho para o próximo tema do Cash is King. Bom, se vocês acompanham os meus vídeos, sabem que nas últimas semanas eu tenho falado várias vezes numa possível recessão. Nas últimas semanas, mais nas últimas duas. E toda a gente sabe, ou lembra-se que em 2008 existiam várias oportunidades de excelentes negócios. O problema é que as pessoas não tinham dinheiro para comprar. E se vocês olharem até para a Berkshire, ou seja, o índice, a ação do Warren Buffett, até acho que posso ver aqui. Berkshire, ok. Não é isto que eu quero. Stocks. Ok. A outra era a classe A. A Berkshire está com, eu acho que são 900 bis em cash, o que é algo muito, muito elevado. Deixem-me só aqui ver uma coisa, se faz favor, que eu recebi aqui um alerta e eu acho que a minha trade de ouro está. Ok, já percebi. Pronto, voltando então ao assunto, muito rápido, peço desculpa. Ora aqui está. Ou seja, a Berkshire está com 900 bis em caixa e não é, atenção, que o Warren Buffett esteve sempre pronto para estas crises, ok? Outra empresa que está muito também com cash é a GameStop, ok? Claro que ter muito cash não quer dizer que a ação vá subir, porque isto depende sempre dos investimentos que o CEO fizer e, portanto, isto depende muito da pessoa que está à frente. Portanto, em 2008 existiam vários negócios, muitas oportunidades excelentes. Aliás, as oportunidades vêm nestes tempos de crise. Enquanto toda a gente está a panicar e a vender, quem tem cash é esse king porque está a comprar. Eventualmente isto vai se recuperar. É como o mercado imobiliário no Dubai. Neste momento desceu 20%. Desde que a guerra começou, o mercado imobiliário teve uma queda de 20%. Ou seja, temos a ter apartamentos em frente à praia muito mais baratos que em Oliveira das Meias, por exemplo, e acreditem ou não, eu acredito que daqui a 5 anos aqueles apartamentos que se calhar estão a 280 mil dólares agora em Abu Dhabi, em frente à praia, daqui a 2 ou 3 anos estão a valer 1 milhão e os de Oliveira das Meias ainda não passaram de 700 mil e agora estão a 300 mil, mas pronto, isto, depois lá está, isto vai depois da opinião de cada um. Eu, para mim, o mercado imobiliário de Portugal, eu estou fora, eu já estou farto de falar sobre isso, não vou estar a falar sobre isso. E o mercado imobiliário é uma coisa que eu não gosto, acho demasiado especulativo. Já sei que o pessoal agora vai cair tudo contra mim, mas eu, para mim, eu para comprar alguma coisa, imóveis, eu tenho mesmo que primeiro olhar para o imóvel e gostar, tenho que gostar do sítio e pronto. E tenho outro tipo de condições que eu não vou estar agora a falar sobre isso, também não faz parte do tema do vídeo. Mais uma vez, eu também não estou a dizer que vamos entrar numa crise, estou a dizer que vejo algumas semelhanças com a crise de 2022 e de 2008. Outra coisa é que, se repararem que a política externa já não é. Como é que eu ia te explicar? Imaginem, quando vão ao café e ouvem alguém a falar de política, vocês já não ouvem a culpa é dos americanos, vocês ouvem a culpa é do Trump, ok? Isto está a ser vantajoso para os americanos porque eles estão a conseguir puxar uma narrativa, ok? Sem pôr o país em xeque, ou seja, os americanos conseguiram arranjar aqui uma janela de 4 anos. E atenção, que nós até podemos chegar ao fim do mandato de Trump e termos casos de inside trading e o próprio presidente perdoar-se a ele próprio e à família, mas a verdade é que ele está a ancorar a responsabilidade nele para todos estes atos. Aliás, os próprios políticos, sejam os democratas e até mesmo republicanos, que estão a beneficiar com isto que o Trump está a fazer, com estas decisões que o Trump está a fazer, já se afastaram um bocadinho dele, ou seja, estão a criar a narrativa que isto não é dos partidos nem da América, isto foi uma política de Trump e quando ele sair vai ficar tudo bem. Ok? Nós vemos, aliás, isto vocês falarem até com qualquer pessoa na rua que não tenha muito conhecimento, vocês falam de qualquer coisa de política e eles dizem logo, o Trump, aquele Trump é um maluco, pá, devia levar um tiro, não sei o quê. Ou seja, as pessoas já não dizem. Não... Claro que o Trump usa muita desculpa que isto é para o bem da América. E é. E eu já falei aqui que o Jimmy Carter, quando foi presidente da América, também tomou muitas decisões difíceis aqui em relação ao Golfo Pérsico.
E na altura ninguém, ou seja, também não havia o mediatismo que há hoje, mas o Trump está a fazer aquilo que ele está a fazer, claro que vai beneficiar a América, mas ele está a ser mesmo. Ou seja, enquanto nós, por exemplo, vimos Barack Obama quando atacou o Iraque, não é? Nós todos sabíamos também qual era a razão, mas o Barack Obama dizia que era por isto ou por aquilo e não sei o quê. Hoje em dia nós não temos esse problema com o Trump, porque ele assume logo que é por causa do petróleo ou não sei o quê. Percebem? O Trump é uma pessoa que não tem problemas em falar e por isso é que ele também é tão mediático e está a criar aqui uma narrativa à volta dele em que a culpa é do Trump e que quando ele sair que vai ficar tudo bem. É isso que parece. Ou seja, se vocês olharem até mesmo, ah, e atenção, que muitas destas ações não protegem só os investidores da Bolsa, protegem empregos, protegem o sistema de 401 de reformas dos americanos, que 51% da população americana tem a sua reforma investida em fundos bolsistas até mesmo investidores europeus, não é? Quer dizer que toda a gente que está aqui a ver este vídeo penso que investe, não é? Porque eu não estou a acreditar que pessoas que não tenham interesse em investir que estejam a ver este vídeo. Ok? Portanto, e todos nós que investimos temos, pelo menos, tem um ETF em SP500. Ok? E o SP500 tem estado em altas. Acabámos de ver que o SP500 bateu máximos históricos esta semana. Portanto, é assim, quer nós gostamos ou não, nós estamos todos a beneficiar com estes atos do Trump, ok? E se nós acreditarmos e estamos a criar uma narrativa que o mundo está mal por causa do Trump e quando ele sair que vai tudo melhorar, eu não acho. Eu sinceramente, quando falam de Terceira Guerra Mundial, eu acho que vai ser a seguir ao mandato do Trump, porque ninguém está à espera disso. E se houver, não é? Eu espero que não haja, como é óbvio. Até porque estou mesmo no centro do campo de batalha, que é a Europa, porque se vocês repararem, não há nenhuma guerra mundial fora da Europa. O campo de batalha é onde nós estamos, é na Europa. Portanto, não me apetece muito estar aqui nesse momento. Portanto, é assim, se de facto acontecer isso, eu acho que é muito importante nós termos o cash is king, não é? Portanto, pensem se calhar em certas formas de guardar cash, não digo debaixo do colchão porque isso não é a melhor forma, mas pensem numa maneira de estarem preparados caso isso aconteça. Ou seja, isto para quem me conhece sabe que eu no início do mês eu faço sempre um Excelzinho com aquilo que eu prevejo gastar para o mês e para onde é que vai o dinheiro, etc, etc. E acho que é muito importante nós termos essa educação financeira, até mesmo educarmos isso aos nossos filhos, eles estarem habituados a gerir dinheiro. Ahm, Portanto, é assim, eu não estou a dizer para pararem de investir só porque estamos em máximos, porque os máximos de hoje podem ser os mínimos de amanhã, mas acredito que haja aqui também, devemos ter alguma cautela, ou seja, ter um fundo de emergência para caso se as coisas colapsarem, como a Berkshire está à espera. Aliás, nós vimos uma entrevista do Warren Buffett a dizer que ele neste momento não está a comprar nada, ele está mesmo à espera de uma queda muito maior. Vamos ver se essa queda vem ou não. Eu, por exemplo, não estou a deixar de investir, eu invisto todos os meses, não só no portfólio de dividendos, mas também invisto no portfólio de ações, no portfólio de ETFs, ou seja, eu tenho alguns portfólios com diferentes tipos de objetivos. Eu tenho, por exemplo, o portfólio de dividendos é para me gerar algum cash flow durante os meses, ou seja, para me permitir também, se calhar quando pronto, pagar algumas despesas, etc. O portfólio de ações acaba por ser muito mais especulativo, ou seja, eu compro barato e vendo mais caro. Por exemplo, no caso da Palantir, quando a Palantir eu comprei, não é, aqui nos $9 ou $11, já não me recordo. Portanto, aqui por volta dos $9 e 39. Quando ela chegou aqui, foi quando ela basicamente foi anunciada que ia entrar para o SP500, eu vendia aqui por volta dos 100 e poucos. Vendi metade da minha posição e realoquei esse capital em outra coisa mais segura. Ou seja, depois tem a parte dos ETFs. Para quem não sabe o que é FIRE, procure movimento FIRE no Google, que basicamente é Financial Independence Retirement Early, ou seja, independência financeira e aposentadoria antecipada, ou seja, reforma antecipada. É uma filosofia de vida focada em atingir a liberdade financeira e aposentar-se muito antes da idade convencional. Ok? Portanto, eu tenho estes 3 portfólios, são 3 objetivos diferentes e eu não estou a dizer para vocês fazerem o mesmo, mas se calhar em vez de gastarem todos os dinheiros em sunsets do Osho ou do Tuário,
ou assim. Se calhar pensem também um bocadinho a longo prazo, mas isto é a minha opção. Agora pareço um velhinho a falar, mas é a minha teoria. Bom, para esta semana é tudo. Já vamos aqui quase com 1 hora de vídeo, não estava à espera de demorar tanto. Se vocês quiserem ver alguma ação analisada, deixem nos comentários. Eu vou deixar o link para o grupo gratuito nos comentários, na descrição do vídeo também. E outra coisa, quem entrar no grupo gratuito esta semana, eu vou sortear 100 paus num desafio que vou lá deixar, que ainda não sei qual, mas eu vou sortear lá 100 euros, ok? Esta semana eu vou dar 100 euros a uma pessoa que estiver daquele grupo, ok? Um forte abraço e vemo-nos para a semana. Bom fim de semana a todos.